era o Bolsonaro só endividando o país e prejudicando os mais pobres, porque isso paga, agora a gente tá pagando isso, a taxa de juros. Não é à toa, né? Os petistas. Sabe essa história? Eu queria sair perguntando nas ruas, fazer uma pesquisa. Porque assim, isso é um mito liberal, sabe? Não, o endividamento público piora a vida dos mais pobres. O que piora a vida dos mais pobres, senhor Kim Kataguiri, é o desemprego. É a diminuição da renda, é a precarização do trabalho, é a reforma trabalhista. É isso. Sabe, sempre contam pro pobre a mesma historinha. Olha, agora nós vamos tirar os direitos de vocês, porque assim vai ter mais emprego. O que aconteceu de fato na vida do pobre? Ele ficou sem direitos e sem emprego. Porque qual é a lógica? Se há demanda, se os capitalistas estão vendo perspectiva de vender, eles contratam independente dos direitos trabalhistas. Eles contratam. A gente chegou no menor nível de desemprego da nossa história muito antes da reforma trabalhista, mas a economia estava aquecida e o capitalista contrata. Ele paga sem problema nenhum porque ele tem perspectiva de lucro. Outra coisa, taxa de juros. A taxa de juros é uma decisão, tá? É uma decisão política. Política, exclusiva do Banco Central. Exclusiva do Banco Central. Porque o Banco Central escolhe por quanto que ele vai precificar os seus papéis. Ele escolhe, como qualquer capitalista que vende a sua mercadoria. O Banco Central assim também o faz. Então ele escolhe, ele precifica. Então, assim, sempre a decisão sobre juros vai ser uma canetada, porque não tem como ser de outro jeito. É assim que funciona. O Banco Central vai olhar para a economia, ele persegue algumas metas e ele vai ter um entendimento de qual a taxa de juros que ele tem que praticar para atingir essas metas, ele determina a taxa de juros, que é a taxa curta de juros, né? Que é a taxa Selic. A taxa básica de juros é a taxa que o Banco Central quer que os bancos pratiquem no mercado interbancário de reservas. É essa taxa que nós estamos falando. É essa taxa que nós estamos falando. É essa que o Banco Central precifica, como qualquer capitalista precifica a sua mercadoria. Vocês falam, olha, Então, o que é estão por causa do falando da Banco taxa... Central autônomo. Essa briga do Lula com o Banco Central, o que Banco tá rolando? Central, Porque eles querem que baixe a taxa de juros? Artificialmente, como a Dilma fez. Aí depois que aconteceu, a gente teve a pior inflação desde o Plano Real. Olha só, isso é uma bobagem, cara. Ele tá falando uma bobagem. Tipo assim, ó. Eu vou inserir qualquer coisa agora aqui nesse meio aqui e para culpar a Dilma. O problema econômico da Dilma foi uma má avaliação da nossa conjuntura econômica. Se acreditou ter um espaço de crescimento via estímulo, onde já não se tinha mais. A gente teve uma inflação de demanda no governo Dilma. Mal calculada, né, com desoneração do IPI da linha branca, de automóveis, quando a economia já estava no talo funcionando. Né? Desemprego em níveis historicamente mais baixos que a gente já teve. Né? Aí teve queda de juros, né? E aí teve política de desoneração fiscal. Teve erro ali. Teve outros erros, mas só para citar alguns. Agora não tem nada a ver. Rigorosamente nada a ver. Agora é outra situação. Agora a gente tem uma economia anêmica, grande parte da capacidade produtiva ociosa, desemprego alto, renda baixa, a maior taxa de juros real do mundo. Tá? Então agora nós temos uma situação absolutamente incomparável com o que se tinha no governo Dilma, com a crise do governo Dilma. A gente chegou a ter no auge do governo Dilma 4% de desemprego. Tá? E quando isso subiu um pouquinho, mas ainda estava muito abaixo do que está agora, eles achavam que havia espaço ainda para mais estímulo e já não havia mais. Completamente diferente do que a gente tem agora. Tá? Agora a gente tem um choque de custos, né? E uma pressão cambial que elevaram os preços. Isso já está voltando para o lugar. Há algum estresse no mercado em função da realidade da economia dos Estados Unidos, mas em nada a nossa política de juros colabora para sair dessa situação. Ao contrário, essa política de juros que a gente está tendo aqui pode inclusive trazer para nós um problema que os Estados Unidos está vivendo agora, né? Que é uma crise de crédito bancário. Claro que aqui a situação dos bancos é bem melhor, em função da concentração que a gente tem do lucro dos nossos bancos, mas também há uma série de papéis que impactam nos nossos bancos em função dessa alta taxa de juros. Isso também é um problema, né? Agora, nada a ver com o que o Kim está falando. Aliás, o Kim Kataguiri, quando vai falar de macroeconomia,
é um Deus nos acuda. Não que ele fale melhor das outras coisas, mas aí ele engana melhor, pelo menos. Aqui, olha, aqui é terror e pânico.